E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo. Já quero adiantar que semana passada, alguns dias não teve vídeo, porque eu queria adiantar algumas leituras. Afinal, outubro, Halloween, e eu amo histórias de terror, e eu queria trazer outras histórias aqui nesse mês, sem ser tanto de um dito e tal. Tem algumas histórias bem legais que foram trazidas aqui pro Brasil e pouca gente sabe ou fala, então eu queria aproveitar o outubro para fazer isso e até reler algumas coisas. E hoje a gente vai começar com Delivery Service Corps, um mangá muito injustiçado. Ele foi cancelado no seu terceiro volume e, cara, eu vou falar sobre a ficha técnica agora e depois vou dar minha opinião sobre, infelizmente, esses 3 volumes, né, que eu posso falar. The Live Service of Corps foi completo em 28 volumes e lançado originalmente entre 2002 a 2020. Aqui no Brasil, já adiantando, foi cancelado no seu terceiro volume e todos os 3 foram lançados no ano de 2008. Num tempo em que a Conrad lançava ainda mais mangás, mas aqui ela deixou a desejar porque ela simplesmente largou esse mangá às traças e ele veio com um preço de capa de R$ 12,90. O roteiro do mangá fica totalmente por parte do Eiji Otsuka, em contrapartida a arte ficou pelo Ousui Yamazaki. Ousui ou Ousui, aí já não sei certo como é que pronuncia. Eu não tenho realmente muito o que reclamar sobre o material impresso, eu acho que foi muito cuidadoso, com exceção de uma parte. Vocês estão vendo como a capa parece que é o verso do mangá. O sinopse tá na frente. Ali onde vocês estão vendo os quadradinhos é a apresentação dos personagens, tá? Assim, a apresentação dos personagens é feita na capa. E o principal motivo disso acontecer, se você já acompanha o canal faz um tempo, já sabe que as editoras tinham muito problema em saber qual era o lado da capa. Então elas faziam o quê? Era muito mais prático usar a mesma imagem para capa e para contracapa, que daí não tinha erro. Mas a Conrad fazia questão de errar uma coisa bem simples, né? Vê que na capa tem um monte de informação com os personagens, com título, e na contracapa tem quase nada escrito. Eu acho muito absurdo o design que pensou uma coisa dessas. Uma coisa que talvez você estranhe, mas isso não vai atrapalhar em nada na sua leitura, é que o número das páginas no cabeçalho, ele fica no meio, bem no meio, ele não fica no canto, ele só fica no meio. Só uma curiosidade bem breve é que o nome original é Kurosaki Shitai Takuhaibin, só que essa tradução seria mais ou menos como prestação de serviço a cadáveres. E alguém achou muito inteligente colocar The Kurosaki Corpse Delivery Service. É tipo falar 2 vezes que é uma prestação de serviço. Tipo, prestação de serviço de cadáveres. Enfim, estadunidenses, fim da curiosidade. Fala um pouco da história, o que não tem muito o que falar. Na verdade, se fala mais sobre os personagens do que a história, porque literalmente é isso, é entregar corpos para as pessoas. No grupo a gente tem o protagonista, que é um Itaku, aquela pessoa que fala com os mortos na religião budista, se eu não me engano. Um radiestesista, que é aquele cara tipo que encontra água com o pauzinho, é esse cara, só que no caso, esse cara aqui ele encontra corpos. Uma hacker, uma embalsadora e um canalizador que aparentemente conversa com ETs através do seu fantoche. É só loucura. Mas enfim, essa galera do Balacobaco encontra corpos que aparentemente foram esquecidos e tenta realizar o último desejo dessas pessoas. E aí os desejos variam muito, como encontrar o assassino, rever outras pessoas e assim vai. O mais legal dessa edição é que eles mantiveram como original, com uma capa que parece até um pouquinho mais grossa que o papel reciclado. Talvez ela é um pouco mais aveludada do que a gente está acostumado e cause estranheza na hora de pegar. Eu gostei muito do material em si, é um mangá que foi lançado há muito tempo e ele tá inteiro. E ele já está na minha coleção há um bom tempo. E no período em que eu não cuidava tão bem assim, não dava muita atenção para conservação, então ele, digamos, ele está bem conservado, ele durou bastante tempo sem muitos cuidados. Então é um material assim que
Apesar, o valor é até alto para a época, porque 2006, né? Mas pelo menos se tinha qualidade. Bom, falando um pouco então sobre a história em si, o que eu achei. Corpse Party é. Corpse Party não. Corpse, esse é outro, calma. Delivery Service Corps é assim. Ele tem um jeito muito específico de contar a história, que é capítulos episodiais, ou seja, um não depende exatamente do outro. Não necessariamente precisa ver o capítulo anterior, enfim, você pode pegar um capítulo aleatório, porque praticamente em todos os capítulos eles vão dar um resumo de quem é quem faz o quê, então é bem tranquilo. E o mais focado aqui é na brutalidade do que os corpos são encontrados, no motivo deles serem encontrados e achar quem fez isso. Então, acaba sendo mais uns capítulos de investigação do que propriamente de terror, porque você vai acabar sendo um desses detetives e tentar achar quem é o culpado, o que aconteceu, enfim. Isso tudo vai ser retratado na história e acaba sendo um foco muito específico que você vai ficar ali, lendo, prestando atenção e acaba sendo maçante de alguma forma. Porque você quer ser o detetive. Mesmo a história te entregando o que realmente aconteceu, quem é o culpado, tudo isso, você quer fazer parte dela e acaba matutando várias e várias ideias, porque não é uma coisa tão certa, e acaba acontecendo que é outra coisa. É uma coisa, sabe? Esse autor, o roteirista, aliás, Wade, ele é meio, sabe? Meio assim, eu entendo ele, mas às vezes ele viaja pra caramba. Dá a sensação da história ser maçante, que demora. É 200 páginas, mas parece que é 400. É uma coisa ruim? Não. Sim, se você gosta, você não vai perceber. É fato que é uma leitura que demora muito mais, porque tem muito diálogo, todos esses diálogos são importantes, mas eu não me incomodo tanto. Pode ser que não seja uma leitura que vá agradar todo mundo e você procure a história mais pela sinopse e achar que vai acontecer alguma coisa diferente, e às vezes quebrar um pouquinho a cara. Mas se você ler esses 3 volumes, você vai entender exatamente como a obra funciona e ela vai funcionar do primeiro até o 28 assim. Não vai ter muita mudança. Talvez seja esse o problema da história ter sido cancelada, dela ser muito maçante, o pessoal não gostar muito, ou a época que ela foi lançada também não foi muito adequado, mas logo depois veio MPD. No caso, MPD, como lançamento original, é antes de The Leaves Corpus. Mas eu não sei. Ele igualmente é maçante, então é uma característica do roteirista, não é nem do desenhista, porque o desenhista, se eu não me engano, é outro. E eu acho que realmente as pessoas acham essa leitura muito maçante e não aderiram tanto. Que MPD também tem 24 volumes. Aqui no Brasil foi trazido 13. Eu não sei se eu vou conseguir trazer ele para o canal aqui em outubro, porque são 3 volumes. 3 volumes aqui já me deram bastante trabalho. Por isso que eu fiquei alguns dias sem lançar vídeo, porque eu tava muito focada em delivery. E então 3 volumes vai ser bem mais. Então não sei se eu vou trazer, mas fica a dica se você gostou de delivery. É bem parecido a forma de contar a história e também é muito legal. Tem tantas cenas obscenas e explícitas, tanto quanto o delivery. Então vale a pena você experimentar ou conhecer também. Mas se fosse para ver o estilo do autor, delivery eu acho que é mais interessante. Se eu fosse falar que essa história é um terror, de fato, não é. É como se fosse um Scooby-Doo, assim, da vida. Você tem um mistério, alguém matou alguém, e você tem que desvendar.
Só que uma coisa mais real, né? Porque algumas coisas você vai tapar o olhinho e pensar, tá bom, vou acreditar que 5 pessoas formadas ou estão se formando em budismo, ou numa faculdade budista, conseguem viver a vida recolhendo e entregando cadáveres. Não dá, né? A não ser que você seja uma funerária, o que não é o caso. Tem certas coisas que você vai tapar o olhinho e pensar, tá bom, eu aceito, os mortos voltando à vida, coisinhas do tipo, mas tem uma trama que acaba não sendo desenvolvida nesses 3 volumes, como eu falei. É bem mais pra frente, tem muitos outros personagens que aparecem e vão falando sobre os personagens em si, o passado deles, em especial o protagonista, mas aqui nesses 3 volumes a gente tem a história da Sasaki, do passado da Sasaki, então você pode ter um gostinho de que a coisa não era muito boa pro lado deles também. A Made aqui, editando, percebeu que eu não comentei sobre... a maioria das histórias, elas falam muito sobre temas específicos e temas que podem dar gatilho. Então, por favor, se você tem problemas com principalmente suicídio ou qualquer outro tipo de coisa mais pesada, aí eu indico que você não leia, porque realmente as histórias entram mesmo. Elas são bem impactantes para quem tem gatilho, então tome cuidado se você vai ler e tem alguma coisa que vai incomodar você. Os personagens são bem característicos, cada um tem sua peculiaridade. Me lembrou muito a relação entre os 5 personagens de Paradise Kiss. É muito semelhante como eles, assim, você consegue conectar cada um. E se você gosta do Paradise Kiss, enfim, você também vai perceber isso. Eles têm uma interação bem natural, vamos dizer assim. Por mais que eles não se biquem às vezes, é engraçado e funciona. Com certeza as cenas mais legais são as mais pesadas, onde eles encontram os corpos, enfim. Desculpa falar isso, é que eu gosto. Eu realmente adoro esse tipo de história. E eu não me importo em ler, mas, como eu falei, não vai agradar todo mundo. Pode ser que você ache ela um pouco maçante e tá tudo bem, tá? Ok? É só para você conhecer essa história e se você gostar, melhor ainda. Uma coisa que eu não entendi até agora é essa tara do roteirista. Eu falei, o Wade é meio, né? Tudo certo. Agora, você coloca as entregas no caso são os capítulos, com o nome da cantora Hiromi Ota. Tipo, são músicas dela. Eu não entendi. Tá bom, ele gosta e achou que ou é inspiração, não sei. Não achei nada sobre. Se você souber também, deixa aqui embaixo. Se você também encontrar a história em português eu acho meio difícil. Eu tentei achar por muito tempo alguém que traduzisse o resto da história. Eu achei... eu fiz uma pesquisa agora e eu lembro que eu tinha lido mais ou menos até o volume 10. E aí eu fui procurar, depois de reler esses aqui, eu fui procurar se tinha mais alguns. Eu achei até o 15. São mais... Cara, são 28, são mais, sabe? Eu não achei nem em inglês. Então, se você tiver... Ou mesmo me contar a história aqui embaixo, qual é o final. Lembrando de deixar uma tarjinha de escrito spoiler, que o pessoal às vezes não gosta, né? Pode deixar, eu aceito, porque eu vasculhei vários lugares, eu não achei, e eu não sei até hoje como é que termina a história. Como são episodiais, eu não me importei tanto, porque a base da história de alguns personagens já estava ali entre o volume 10, então aí eu fui reler e ler esses 5 novos que eu não tinha lido. Dá para ter uma noção, mas eu não sei, não tenho ideia de como
essa história acabaria. Não sei como é que o autor encerrou. Se você sabe, deixa aqui embaixo. Ou me manda o link ali de todos os volumes, de um lugar que tenha todos os volumes traduzidos pelo menos em inglês. Eu sei que em português não vai ter, infelizmente. Eu tenho te dado pelo menos uma vontade de conhecer Delivery. Vamos conversar sobre também, o que vocês acharam. E não se esqueçam de se inscrever, né? Deixar o like, comentar. E é isso. Até a próxima. Fui!